Bora falar da minha maior paixão na Idade Média, os castelos medievais. Porque o castelo medieval, como conhecemos hoje, começou na Inglaterra da Idade Média, em 1066, durante a invasão normanda liderada por Guilherme o Conquistador. Os primeiros castelos eram de madeira, inclusive a maioria era de madeira na Idade Média, mas com o tempo as guerras medievais ficaram mais sofisticadas e a galera começou a precisar de fortalezas mais resistentes, e os castelos de pedra tomaram conta da paisagem medieval. Então, como a galera fazia para construir os castelos durante a Idade Média? Bora ver tudo, dos materiais ao projeto até a mão de obra e a sua decoração. Mas antes, mete a martelada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo com os amigos. Alô. O período medieval, que se estende do século V ao século XV, foi um momento de profunda transformação na Europa. A queda do Império Romano do Ocidente causou uma profunda desestabilidade política na Europa, fazendo as pessoas correrem para o campo, se abrigarem nos feudos, e demorou séculos até os estados europeus se formarem. Sobre tudo isso tem vídeo no canal. Assim, os castelos surgiram como uma defesa importantíssima na era medieval. Tidos como o símbolo do período, eles mostram toda a brutalidade e autoridade da Idade Média. Os primeiros castelos medievais, chamados de Motte and Bailey, ou Monte e Fortificação, foram construídos de madeira e terra durante os séculos 11 e 12. Essas estruturas, embora bem simples, eram ótimas fortificações contra as ameaças locais, as brigas ali entre os nobres. Só que à medida que a guerra evoluía e os reinos se estapeavam, a necessidade de ter estruturas mais permanentes e resistentes crescia. A transição para os castelos de pedra foi então algo necessário e até natural. Toda essa evolução dos castelos e uma explicação bem detalhada de cada tipo de castelo por época tá na minha playlist dos castelos medievais aqui no canal. Depois que você terminar esse vídeo, vale muito a pena você ver, porque aqui eu vou focar no método construtivo, o que era preciso para subir um castelo medieval. E bora falar da SCAD Hidroméis, uma fábrica e loja incrível que vende os melhores hidroméis que eu já tomei na vida. Sério, vocês sabem que eu faço hidromel, então eu sei quando o hidromel é bom. O hidromel, para quem não sabe, é uma bebida deliciosa, um fermentado de mel, que pode ter frutas, ervas, especiarias e muito mais. Ela é bem parecida com um vinho. E o hidromel da SCAD não é apenas o melhor hidromel que eu já tomei, mas também a proposta deles é incrível. O objetivo é trazer de volta receitas tradicionais de hidromel, não só dos vikings, mas de toda a Idade Média. Então você vai tomar uma bebida aí deliciosa, com toda a tradição dos nossos ancestrais. Já corre lá no site deles, primeiro link é aqui embaixo, e usa o cupom CAVERNA15 para ganhar 15% de desconto. Voltando pro vídeo, primeiro era preciso muita grana, porque era muito caro fazer um castelo de pedra. Então você precisava de um esforço conjunto com o reino, não era só o nobre, o rei tinha que entrar também. Um castelo só era feito em zonas fronteiriças, em novas terras conquistadas ou em momentos de grande conflito, como a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, o maior produtor de castelos na Idade Média. Depois era preciso um bom local que fornecia defesas naturais, por exemplo, no alto de uma colina ou na borda de um vale. Também era interessante se o castelo tivesse um campo aberto, pois isso fornecia menos lugares para o inimigo se esconder e dava uma chance para um ataque surpresa e até uma grande visão do castelo do campo de batalha. Então o local era escolhido pelo seu grande valor estratégico, igual o castelo português templário, o Castelo de Tomar, que foi construído estrategicamente no alto do morro, ao lado de um rio e numa passagem importante do reino. Depois de escolhido o local, ele tinha que ser nivelado e limpo, e as fundações então eram marcadas e eram feitas valas e buracos para que uma mistura de entulho e argamassa fosse colocado, fazendo assim as fundações do castelo, bem parecido com o que a gente faz hoje. Só que já começava o grande problema, o transporte de pedras para o lugar. Se fosse viável, uma pedreira era feita o mais perto possível do lugar da obra, mas se uma pedreira não pudesse ficar perto do castelo, o que era o mais comum, então o mestre de obras teria que pegar essas pedras de uma pedreira em outra região, que vinha principalmente pelos rios. Um exemplo de como essa logística era cara, no castelo de Caernarfon, no país de Gales, um castelo super famoso, o custo de transporte dos materiais foi mais caro do que o custo dos próprios materiais. 3 vezes, foi 3 vezes mais caro trazer as pedras do que comprar elas. A água também era essencial na construção. Achar boas fontes era fundamental, porque além da água usada na construção, uma vila era formada em volta do castelo para poder construir ele. A água para o castelo normalmente era fornecida de duas maneiras. A primeira
primeira através de uma escavação de um poço e a segunda era por meio de um tanque ou cisterna dentro do recinto do castelo, e isso às vezes era na forma de um buraco cavado no chão e revestido com couro para a água não ir embora. Tanto, uma curiosidade muito legal é que o nome castelo vem do romano castra, e castra eram as cisternas que recebiam a água dos aquedutos. Muito da hora, né? Já vale o seu like. Depois do local do castelo ser escolhido e do fluxo de materiais ser estabelecido, agora vinha a fundação. Igual a gente faz hoje, os construtores desenhavam as fundações no solo usando cordas e estacas, e depois essas cordas e estacas eram usadas como referência para fazer as valas onde entraria a fundação. Como a gente falou, a fundação era feita de entulhos, pedras e argamassa, da mesma forma que as paredes, e a unidade de medida que eles geralmente usavam na Idade Média era uma vara de referência. Só que até o século XII, as fundações e fortificações da maioria dos castelos eram feitas de terra e madeira. Mesmo com a ascensão dos castelos de pedra, a madeira continuava sendo um material muito importante na guerra e na fortificação medieval, porque ela era mais barata, fácil de achar, fácil de obter, fácil de transportar e agilizava muito a construção. Inclusive existem relatos de castelos do século XII, XIII feitos de madeira que eram desmontados, transportados e montados em outro lugar. Tanto que muitos castelos tinham muros de pedra, mas a parte de cima, onde estavam as torres, os salões e as estruturas de fortificação, eram de madeira. Até as famosas estruturas ameias, que é aquele zigue-zague famoso nos muros que a gente vê de pedra, era muito feito de madeira. Mas diferente do que pensamos hoje, o castelo não tinha suas pedras aparentes. Hoje foi o que sobrou do castelo, da estrutura. Mas os castelos na época eram revestidos com argamassa, eles eram brancos, esbranquiçados, amarelados, não aquela pedra aparente. Essa argamassa, para as paredes, era preparada queimando calcário ou giz em fornos para produzir a cal. Essa cal era então misturada com a água para produzir a cal hidratada, a qual era adicionada a areia. Essa mistura então era transformada em uma argamassa com a ajuda de um misturador mecânico, que com a força humana ou a tração animal, girava pás que misturavam a argamassa até ela ficar pronta. Essa argamassa era usada para assentar e colar as pedras nas paredes, mas também para cobrir as paredes e dar uma beleza maior ao castelo. Só que ela demorava muito para secar, então o castelo era construído em pequenas partes por vez, devagarzinho, atrasando muito o projeto. Se você corresse para fazer o castelo, a argamassa ainda não teria secado, e aí a pressão da parede não ia aguentar, a argamassa ia soltar a pedra e o castelo viria ao chão. A argamassa de cal também exigia certas condições climáticas para secar. Se tivesse chovendo muito ou num clima úmido, a argamassa poderia ser lavada pela água ou demorar demais para secar. Se estivesse muito quente, a argamassa secava rápido demais e rachava, igual o concreto hoje, e as paredes precisavam ser mantidas úmidas. Então a construção no período medieval era sazonal, feita durante os 6 meses onde o clima era mais ameno, geralmente entre a primavera e o verão. E os historiadores acreditam que a construção do castelo avançava pouco por dia, mais ou menos entre 20 a 50 centímetros. Meu, bem pouquinho. Da mesma forma que o acabamento com a argamassa, os castelos eram construídos pedra por pedra, e os pedreiros eram excelentes artesãos, que escolhiam cuidadosamente a pedra, talhando o material com cinzéis e medindo com compassos e esquadros, para que a pedra encaixasse certinho no lugar que ela tinha que entrar. Um grande exemplo dessa engenharia de castelos eram as escadas de caracol que eles faziam, em que cada peça deveria ser esculpida perfeitamente para encaixar na de baixo e ainda fazer a movimentação para ter essa escada em caracol. O mestre de obras desenhava todos os padrões das pedras que ele tinha que talhar no piso em tamanho real, usando um giz ou carvão, e com esses desenhos as pedras eram criadas, e esse conhecimento era passado dos mestres aos aprendizes, então o construtor aprendia basicamente fazendo. O papel do mestre na obra era tão importante que frequentemente vemos símbolos nas pedras dos castelos, e esses símbolos eram para marcar qual mestre tinha talhado qual pedra para receber o seu pagamento, ou era o símbolo do mestre geral, o responsável por aquele castelo. Só que esses blocos de pedras eram grandes e pesados. Assim, os construtores medievais desenvolveram equipamentos para poder erguer esses blocos e colocar no lugar, como gruas e guindastes, que usavam polias e cordas, muitas vezes puxadas por uma roda com tração humana. Dentro das paredes existia sim alguma forma de sistema de esgoto, porque se você não sabe, a parede do castelo era grande, cerca de 2 metros, até mais de espessura. Era uma faixa de pedra, no meio era preenchido com argamassa, com entulho, com areia, com um monte de coisa, e depois pedra de novo. E nesse meio onde era preenchido com entulho, argamassa, areia, terra, podia passar uma tubulação. Existiam vários castelos com um sistema de canos de chumbo que levava água limpa para alguns cômodos e coletava o esgoto dos banheiros. Aliás, os castelos tinham banheiros, muitas vezes comunitários ou
espalhados pelos corredores. E você não ouviu errado, os banheiros ficavam nos corredores de passagem. Não tinha porta, não tinha nada. Era uma privada ali no corredor. Você tava cagando e todo mundo passava por você, na boa. Tem um vídeo todinho explicando como que eram os banheiros nos castelos, vale muito a pena ver depois. Vimos aqui sobre os materiais e os pedreiros, mas quem trabalhava na construção dos castelos medievais tinha uma empresa que construía na época? Bom, não tinha. Quem trabalhava para construir o castelo, além dos pedreiros profissionais, eram os servos daquele nobre, os moradores ali do feudo, da vila, enfim. Um castelo de madeira exigia poucas pessoas e menos habilidades específicas. Geralmente o carpinteiro ali da vila, do feudo, junto com o ferreiro e com a ajuda de algumas pessoas que moravam ali, davam conta do recado. Mas um castelo de pedra, mais elaborado, necessitava de muitas pessoas trabalhando e pedreiros especialistas, muitas vezes enviados pelo rei ou contratados de outros reinos. Também existiam os arquitetos especialistas em castelos, que além de planejar o castelo, que era icônico, planejavam com detalhes as defesas e as fortificações. Claro, ninguém queria que um castelo fosse derrubado. Um mestre pedreiro era contratado para supervisionar o planejamento e a construção do castelo. Ele também organizava as contas do castelo e o estoque de materiais. O dinheiro para pagar o salário dos funcionários que construíam o castelo era dado ao mestre pedreiro para que ele pudesse distribuir entre os seus funcionários. E ele é que decidia quanto que cada trabalhador teria direito, dependendo da sua experiência e da sua produção. Aqui a gente já vê que as pessoas não eram escravas na Idade Média, eu já falei disso muito nos meus vídeos. Os servos recebiam sim salário pelo seu trabalho na construção dos castelos medievais. Não se sabe ao certo quantas pessoas trabalhavam na construção de um castelo, cara, tudo dependia do projeto, mas a partir do século XIII começaram a surgir registros mais precisos sobre a galera que trabalhava na construção de um castelo. Por exemplo, o Eduardo I da Inglaterra, depois que ele invadiu o país de Gales em 1277, ele começou a construir o castelo de Flint e para agilizar o trabalho, porque ele não queria perder as terras que ele tinha conquistado, ele usou grande parte do seu tesouro real e assim empregou 2.300 homens na construção daquele castelo. Desses, 1.270 eram escavadores, 320 eram lenhadores, 330 eram carpinteiros, ele tinha 200 pedreiros, 12 ferreiros e 10 carbonizadores do cal. Todos esses homens vieram de toda a parte da Inglaterra e foram escoltados até o país de Gales para poder fazer o trabalho. Mas afinal, quanto tempo levava para construir um castelo? Um castelo de madeira poderia ser construído em meses, mas os castelos de pedras precisavam de mais pessoas, mais artesãos especializados, pedreiras e tudo mais que a gente já falou nesse vídeo, que geralmente levavam anos para ficarem prontos. Por exemplo, o famoso castelo de Bodian na Inglaterra demorou 2 anos para ficar pronto, de 1390 a 1392. Só que geralmente os castelos não eram construídos de uma só vez, eles eram feitos em fases. Geralmente uma fortificação inicial antiga, pior, né, menos fortificada, era aprimorada e alguma coisa era colocada várias e várias vezes. Um castelo podia começar como um motte and bail de madeira, depois virar um keep de pedra, depois era adicionado um muro com um portão, depois era adicionado outra torre, outros muros e assim até virar um castelo concêntrico. Um grande exemplo disso é o Crac de Chevalier, construído na Síria pelos Cavaleiros Hospitalários entre 1142 e 1271, mais de 100 anos para ir aprimorando o castelo. Depois ainda os mamelucos, que dominaram o castelo, aprimoraram ainda mais a fortificação. Então se você quer entender tudo sobre como os castelos medievais evoluíam na Idade Média, é só clicar nesse meu vídeo aqui e saber tudo sobre os castelos medievais. Falou!